Passando para um outro mecanismo, a gente vai falar agora de alteração do sítio de ação do antimicrobiano. E esses são exemplos. Então, eu posso ter a alteração do sítio A do ribossomo, que é o sítio de ação de todos os aminoglicosídeos. Então, eu posso ter enzimas que são metilases, ou também chamadas metiltransferases, que elas vão metilar o sítio A do RNA ribossômico e, com isso, vão conferir resistência a todos os antimicrobianos da classe dos aminoglicosídeos, inclusive a aminoglicosídeos que nem foram lançados e ainda que nem estão disponíveis no mercado ou que foram recentemente introduzidos, como a plasomicina. Eu posso ter também alteração das topizomerases, das quinolonas, ou alteração das proteínas ligadoras de penicilina, que pode levar, por exemplo, à redução da sensibilidade de Staphylo aureus à oxacilina. Esse aqui é só para lembrar como é a estrutura do peptidoglicano. Na realidade, o peptidoglicano ele tem várias camadas, eles vão estar, uma cadeia de peptidoglicano vai estar ligada a outra cadeia de peptidoglicano. Então, a estrutura básica do peptidoglicano, por exemplo, vão ser constituída de 2 aminoaçúcares. Então, você vai ter a N-acetilglucosamina ligada ao N-acetilmurâmico. Então, quando o ácido N-acetilglucosamina e o ácido N-acetilmurâmico eles estão ligados, isso é chamado uma reação de transglicosilação. O ácido N-acetilmurâmico, a gente vai ter 5 aminoácidos que vão estar ligados na parte do N-acetilácido murâmico e esse terminal D-ala, ele vai ser ligado ao outro terminal D-ala da outra cadeia de peptidoglicano. Quem catalisa essa reação de transpeptidização são as proteínas ligadoras de penicilina, que são enzimas. O que acontece? O antimicrobiano beta-lactâmico, ele se parece com o terminal da subunidade de peptidoglicano imaturo. E com isso a PBP vai atuar no antimicrobiano beta-lactâmico e não deixa, e passa a não atuar na síntese de peptidoglicano. Com isso existe uma desestruturação das pontes, né, peptídicas da unidade de subpeptidoglicano imaturo, e sem o peptidoglicano a parede celular fica frágil, tem ruptura e você vai ter indução depois de autolisinas. Então, dessa maneira, pelo beta-lactâmico se parecer com o terminal D-ala, a PBP vai atuar no beta-lactâmico. Quando eu tenho uma resistência, o que acontece? Se a PBP se modificar, o beta-lactâmico não é mais reconhecido pela PBP e com isso leva à resistência bacteriana. Por exemplo, um exemplo clássico disso, a gente tem um Staphylo aureus que era sensível à oxacilina, ele codifica uma PBP que é chamada PBP2. Quando ele passou a adquirir um gene cromossomal que é chamado gene MEC-A, esse gene MEC-A, ele codifica uma PBP alterada, que é chamada PBP2A ou 2'. Essa PBP2A, quer dizer, a oxacilina, não se liga mais na PBP2A e 2'. Com isso, ela leva a uma resistência à oxacilina e a uma resistência a todos os antimicrobianos beta-lactâmicos, com exceção da ceftarolina e do ceftobiprol, que são cefalosporinas com atividade anti-MRSA. Dessa maneira, eu preciso tratar essas infecções ou com essas cefalosporinas ou com outros antimicrobianos não pertencentes à classe dos beta-lactâmicos. Um outro exemplo de resistência por alteração do sítio de ação é quando, normalmente, a vancomicina, ela atua no terminal D-ala de uma bactéria sensível. Quando essa bactéria, esse enterococo resistente, ele altera o terminal D-ala, a vancomicina não consegue mais se ligar e com isso a bactéria fica livre para continuar fazendo a síntese de peptidoglicano. Esse é só um exemplo que eu tinha já comentado, que são das metilases ou da metiltransferase, que elas vão metilar o sítio A do RNA ribossômico e com isso conferir resistência a todos os aminoglicosídeos. As quinolonas, quando você vão ter vários mecanismos de resistência à quinolona, os principais são mutações nas regiões determinantes de resistência às quinolonas, que são chamadas da sigla em inglês QRDR, dos genes GIRAR e PAC. A gente também tem mecanismos de efluxo que estão presentes no cromossomo da bactéria e pode ter perda de porina. Só que eu também posso ter resistência à quinolona por bombas de fluxo, por modificação da molécula. Por exemplo, eu tenho uma acetiltransferase, que é chamada de 6'1CR. Esse gene, geralmente, ele está localizado num plasmídio. E essa molécula, na realidade, quando essa bactéria adquire esse gene que codifica essa enzima,
Essa enzima leva à resistência, ela acetila tanto a molécula, por exemplo, da micacina, que é um aminoglicosídeo, quanto da molécula de ciprofloxacina. A gente vai ter também proteínas protetoras das topoisomerases, que chamam QNR, que tem vários tipos de proteínas que também levam resistências à quinolona. Enquanto os mecanismos cromossômicos levam a um alto grau de resistência, os plasmidiais eles levam a um aumento discreto na concentração inibitória mínima. Mas é importante lembrar que, por exemplo, quando uma bactéria adquire um gene QNR, por exemplo, via um plasmídio, ela aumenta a chance de aumentar a taxa de mutação nos genes Girase A e Par-C. Então, isso, de uma certa maneira, esses mecanismos, eles acabam favorecendo mutações cromossômicas. Quais são as modificações da molécula do antimicrobiano? Então, são exemplos as beta-lactamases, as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo, que eu já dei um exemplo, que são a acetiltransferase, por exemplo, e as acetiltransferases de cloranfenicol. Aqui, quando a gente olha esse gráfico de beta-lactamase, a gente se assusta. Mas as beta-lactamases, existem muitos tipos de beta-lactamase e é difícil, às vezes, para um clínico estar atento, mas a gente divide as beta-lactamases de acordo com, na realidade, Ambler classificou as beta-lactamases de acordo com a sequência dos aminoácidos que as codificavam em 4 grupos, o A, o B, o C e o D. A classe A, C e D, elas têm uma serina no sítio ativo de ação, enquanto a classe B, elas são chamadas de metalo-beta-lactamase porque elas têm um zinco como um cofator para aumentar a atividade da beta-lactamase. As beta-lactamases de classe C, elas têm como substrato preferencial as cefalosporinas e as cefalosporinas de espectro ampliado. Elas não são inibidas pelo ácido clavulânico nem pelo EDTA e o principal representante são as beta-lactamases do tipo AMP-C. As beta-lactamases de AMP-C, relembrando como pode ser ilustrado, elas não são inibidas pelos inibidores de beta-lactamase clássicos, que é o ácido clavulânico, o tazobactam e o sulbactam, mas elas são inibidas pelos novos inibidores, como o avibactam. As serino-beta-lactamases, elas representam um grupo bastante grande, que vai variar muito o substrato. Elas são classificadas pela classificação de Bush, Jacob e Medeiros no grupo 2A até o 2F. Elas vão variar o espectro desde penicilina até cefalosporinas de amplo espectro, monobactans e carbapenem. Então, quando a gente tem PN, é penicilina, CF é cefalosporina. Quando você tem ES, é cefalosporinas de espectro ampliado, o M é monobactam. E a gente pode ter esse espectro muito grande. Via de regra, essas beta-lactamases de classe A, elas são habitualmente inibidas pelos inibidores de beta-lactamase clássicos e também são inibidas pelos novos. E aqui, a única exceção é a classe que é chamada de 2BR. Esse R é justamente por elas serem resistentes à ação dos inibidores de beta-lactamase convencionais. Chamar a atenção que o grupo 2F, ele inclui os carbapenens como um substrato de hidrólise das beta-lactamases. Lembrando que nenhuma delas, até agora, é inibida pelo EDTA. Lembrando aqui quais são os principais exemplos. Então, por exemplo, do grupo 2A, que a gente tem de penicilina, um exemplo é o Staphylo aureus, que é produtor de penicilinase. Quando a gente tem um Staphylo aureus, ele é resistente à penicilina amoxicilina porque ele é produtor de beta-lactamase, do tipo 2A. A gente pode ter as 2Bs, por exemplo, o TEM ou a SHV. Se eu tenho uma E. coli, que é resistente à ampicilina, geralmente ela é resistente à ampicilina porque ela codifica uma enzima TEM1, que é do grupo 2B. Quando eu tenho a 2BE, elas são chamadas de E, porque ela tem de Extended Spectrum, que elas não só hidrolisam as penicilinas e cefalosporinas, mas elas passam a hidrolisar as cefalosporinas de terceira e quarta geração e os monobactans. O exemplo principal delas são as beta-lactamases de espectro estendido, que a gente chama de SBL. O principal grupo no Brasil são as CTX-M, mas existem várias famílias de ISBL. A gente vai ter, como eu já tinha dito, a 2BR, que são resistentes à ação dos inibidores de beta-lactamase, o principal delas é SHV10, e a gente vai ter as 2F, que hidrolisam carbapenem.
A principal representante seria, no nosso meio, a KPC. Mas a gente também pode ter a Serrácea SME, é de Serrácea marcensis, que também, essa SME, enquanto a KPC confere resistência à penicilina, cefalosporina e carbapenem, a SME leva a resistência a carbapenem, mas mantém a sensibilidade à cefalosporina de terceira e quarta geração. Do grupo 2D, ele também é uma serino-beta-lactamase, e dentro do grupo 2D, a gente pode ter desde oxacilinases puras, que vão ser só hidrolisar a oxacilinase, como a gente pode ter esse grupo 2DE, que hidrolisa penicilina, cefalosporina de amplo espectro e monobactam, mas não elas são fracamente inibidas pelos inibidores convencionais. E enquanto a gente tem o 2F, é porque amplia a atividade para carbapenem, embora as enzimas desse grupo não hidrolisem a cefalosporina de terceira e quarta geração, elas hidrolisam os carbapenens. Os principais exemplos delas são a Oxa 23, que é presente em Acinetobacter, e a Oxa 48, que é presente em Enterobactéria. E agora, passando às metalo-beta-lactamases, a gente vai ter aquelas que são classificadas que têm um espectro como a 3BE, que só hidrolisa carbapenem, mas a gente pode também ter o grupo 3A, que hidrolisa penicilina, cefalosporinas de amplo espectro e carbapenens. Essa tem uma peculiaridade, elas são inibidas pelo EDTA, apesar de não serem inibidas pelos inibidores de beta-lactamase convencionais. Elas também não vão ser inibidas pelos novos inibidores, como o avibactam, o relabactam e o valborobactam. O principal representante dessas enzimas são as enzimas NDM, INP e VIM, que estão presentes principalmente em bacilos gram-negativos não fermentadores, mas podem estar presentes em enterobactérias como a NDM. Aqui é só um resumo das carbapenamases, mostrando que a gente tem carbapenamases que são enzimas que hidrolisam os carbapenens, de classe A, D e B. Lembrando que as de classe A hidrolisam o astreonam, que é o monobactam, a de classe D não hidrolisa, que a inibição pela DTA é só pelas metalo-beta-lactamases, e esse é um composto que a gente não utiliza na clínica, mas que a gente utiliza no laboratório para fazer teste de inibição, que é os derivados do ácido fenilborônico. Eles são inibidos pela classe A, mas não inibem a classe D e B, e os exemplos que eu já havia citado no slide anterior. Lembrando que a ceftazidimabactam é um composto novo, que ele vai ter atividade contra carbapenamases, mas somente as de classe A e Oxa 48. Mas ele também tem atividade contra aquelas enzimas que não são carbapenamases, como ISBL e AMP-C. Por que ele tem atividade contra a Oxa 48? Na realidade, o avibactam não inibe a Oxa 48, mas a ceftazidima não é hidrolisada pela Oxa 48. A Oxa 48 no Brasil, ela é pouco frequente, a gente tem uma enzima que é derivada, que é a Oxa 370, mas na Europa, no norte da África e no sul da Europa, ela é uma enzima muito importante. E lembrar que esse novo antibiótico, que é a ceftolozano-tazobactam, ela é um antibiótico que tem excelente atividade contra pseudomonas, mas não tem atividade contra nenhuma cepa produtora de carbapenamase. Esse é só um exemplo das enzimas modificadoras de aminoglicosídeo, que elas vão alterar a molécula de aminoglicosídeo através ou de uma acetilação, ou de uma adenilação, ou de uma fosforilação. Então, as 3 primeiras letras maiúsculas da enzima servem para ilustrar como ela modifica a molécula, qual é a reação química que ela utiliza para modificar a molécula de aminoglicosídeo. O número serve para mostrar aonde é o local que ela vai alterar, que ela vai fazer essa modificação enzimática. O algarismo romano serve para ilustrar qual é o fenótipo de resistência comum, enquanto que a letra minúscula vai dizer que apresenta quanto é o mesmo fenótipo de resistência, porém com genes descritos diferentes. Só para complicar um pouco a vida, essa é uma das nomenclaturas utilizadas. Porém, tem outros autores que utilizam uma outra nomenclatura. Esse aqui é só um exemplo que a gente consegue ver a estrutura da canamicina e aonde as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo atuam e qual é a reação química que elas fazem. Então, é a acetiltransferase, é a fosfotransferase, é só um exemplo para vocês poderem saber como é que... E dependendo do local onde ela atua, ela vai estar conferindo resistência a um antibiótico aminoglicosídeo.
Lembrar que às vezes a bactéria produz mais de uma enzima modificadora de aminoglicosídeo e que muito frequentemente esses genes estão em plasmídeos, mas eles podem também estar localizados no cromossomo bacteriano. Para encerrar a aula, eu vou falar muito brevemente do mecanismo de resistência à polimixina. As polimixinas, elas são polipeptídeos, então elas são uma molécula pesada, elas são carregadas positivamente e como a membrana celular externa, pela presença do LPS, ela tem uma carga negativa, essa molécula que é um polipeptídeo com carga positiva, ela tem uma atração, ela é atraída pela membrana celular externa. Aonde a colistina ou a polimixina? A gente tem duas polimixinas, a colistina, que é chamada de polimixina E, e a polimixina B. Elas têm o mesmo mecanismo de ação e o mesmo mecanismo de resistência. Esses antimicrobianos, eles vão se ligar no lipopolissacáride bacteriano, onde elas vão desestabilizar o LPS, como elas têm carga positiva, elas se ligam, na realidade elas não se ligam, elas deslocam o cálcio e o magnésio que estabilizam o LPS bacteriano. Então, ao deslocarem o cálcio e o magnésio, a membrana celular externa, ela acaba sofrendo uma ruptura, ela cria um canal de passagem, a polimixina, ela entra dentro da célula bacteriana e ela vai ter um segundo mecanismo que ela vai inibir a respiração celular. E com isso você vai ter resistência, você vai ter o mecanismo de ação. Então, eles dizem que a polimixina desestrutura a membrana celular externa ao desestabilizar a molécula do LPS e que ela vai também inibir enzimas utilizadas na respiração celular. Como é que a bactéria pode ficar resistente? Alterando a carga da membrana celular externa. Como que ela altera a carga? Modificando o LPS. Então, ela pode ter a substituição da composição do lipídio A do LPS e pode incorporar um açúcar a 4-L-N-arabinose, ela pode colocar uma fosfetanolamina e com isso ela vai modificar essa carga elétrica da membrana. Eu também posso ter um aumento da cápsula. Como a bactéria tem uma cápsula espessa, ela dificulta a aproximação da molécula de polimixina para a membrana celular externa. Em Acinetobacter já foi descrito, não é comum, a gente tem a descrição só de um artigo mostrando que teve uma perda total do LPS. Eu também posso ter hiperexpressão de proteína de membrana externa em Pseudomonas aeruginosa e a hiperexpressão de sistemas de fluxo. Eu acho que era isso que eu queria falar. Esse assunto é um assunto que é complexo, mas que eu poderia entrar em mais detalhes, mas eu tentei só dar uma breve introdução. E espero que vocês tenham aproveitado.